Breve neste local, Capela Santa Rita de Cássia. Foi assim que, em meados de 1996, teve início a construção de uma comunidade cristã no Jardim Ipanema, em Presidente Venceslau. Naquele ano, a Capela Santa Rita de Cássia começou a tomar forma no coração dos cristãos que almejavam um local para realizar suas preces e estarem mais próximos de Deus. Antes mesmo de ter um espaço físico, as celebrações eram feitas debaixo de uma humilde barraca, coberta com lona para abrigar os fiéis. Ali, teve início as primeiras palavras de fé que iriam ser disseminadas naquele local abençoado. O terreno escolhido para receber a capela já começou a ser demarcado para dar início às obras. Os projetos e as ideias foram estudados e a comunidade se mobilizou e se propôs a ajudar no que fosse possível, sem deixar de lado a fé, pois as missas a serem celebradas na barraca continuavam todos os domingos. Já como pároco da paróquia Santo Antônio de Lisboa, o saudoso padre Nicolau Rude foi o precursor da história da Capela Santa Rita. Foi ele quem realizou as primeiras missas e se colocou como um representante cristão, disseminando a palavra de Deus aos fiéis daquela comunidade. Padre Nicolau dizia ser louvável o trabalho de arrecadar renda para a construção da capela, mas que o mais importante era construir o reino de Deus antes de construir o templo de Deus. E que não deixassem de pregar o evangelho, de anunciar o reino de Deus, pois era primordial construir uma comunidade de fé, de esperança e de fraternidade. E isso não se faz com dinheiro, se faz com pregação e insistência na valorização dos grandes mistérios da fé. Vocês estão trabalhando aqui para levantar um conjunto de coisas. Um salão, sala de catecismo, igreja. É um empreendimento grande, mas não temos que perder de vista a preocupação de falar de Deus. Não basta construir templos. Construir templos é a coisa mais fácil, relativamente. Construir o reino de Deus é mais difícil. Construir templos a gente faz com dinheiro. Construir o reino de Deus a gente faz com boa vontade, com disposição, com entrega ao Senhor, com exemplo, com palavras. Por isso, enquanto vocês trabalham para erguer todo este conjunto de coisas, não deixemos de lado a outra parte, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, construir uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança, uma comunidade de fraternidade. A comunidade que se reúne em nome de Cristo deve aumentar cada vez mais. Não podemos ficar só nós, temos que ter mais gente. E isto se faz não com dinheiro, se faz com exemplo, com pregação, com insistência na valorização dos grandes mistérios da nossa fé. Por isso, meus irmãos, eu louvo a preocupação de vocês em arrecadar fundos para esta construção. Mas, insisto, procuremos construir o reino de Deus antes de construir o templo de Deus. Podemos fazê-lo já, construir o templo, o reino. O templo vem logo em seguida. A pessoa que se convence que ela pertence ao reino de Deus, ela se dispõe com mais facilidade até a colaborar com o seu dinheiro para a construção do templo, do lugar onde a gente se reunir para louvar, agradecer e fazer os nossos pedidos ao Senhor.
Seu Leonel Zanoni é uma das pessoas que estiveram presentes desde o primeiro tijolo colocado na construção do salão, da primeira missa realizada na barraca e da primeira quermesse, assim como muitos outros que tinham a mesma vontade que ele em ajudar. Hoje, como ministro da Eucaristia, é um homem de fé que se comprometeu a ajudar a construir não só o prédio da capela, mas uma harmoniosa sociedade cristã. Com força de vontade, união e perseverança, toda a comunidade se reuniu para trabalhar, com o intuito de arrecadar fundos para construir o tão sonhado Templo de Deus. Dali em diante, foram inúmeras as ações organizadas para a concretização desse sonho. A primeira ação foi uma quermesse realizada na Capela São José, onde a renda adquirida foi repassada para levantar as primeiras paredes de um salão, que seria feito antes da capela. A ideia era ter um local para abrigar os fiéis durante a celebração das missas e também utilizá-lo para a realização de todos os eventos organizados anualmente. Com o primeiro dinheiro arrecadado e uma importante ajuda financeira do saudoso Padre Nicolau, o salão começou a tomar forma. Por vezes, a paróquia Santo Antônio também colaborou muito ao doar parte de sua renda arrecadada com as quermesses. A colaboração de todos só fez aumentar e cada dia mais as pessoas se empenhavam em ajudar. Eram finais de semanas na cozinha, no preparo de alimentos, equipes indo às ruas para conseguir doações, noites trabalhando nas quermesses e momentos acompanhando as obras desde o início. Com a transferência do Padre Nicolau, a capela teve a honra de receber o Padre Luiz Inácio, que teve uma breve passagem pela comunidade, e o Padre Jailton Pereira de Brito, que aqui permaneceu por 10 anos e se prontificou a continuar o trabalho iniciado por Nicolau. Foi uma nova parceria que enriqueceu e manteve a fé e o amor de Cristo entre os fiéis. E assim vem sendo com o Padre Rodrigo Ajovete, que atualmente está à frente das atividades religiosas da capela, outro enviado de Deus, que não tem medido esforços para o fortalecimento da fé e da colaboração a essa comunidade. Nesses quase 20 anos, muitas pessoas fizeram parte da história da Capela Santa Rita, seja trabalhando ou participando das missas e celebrações. Muitos que não estão mais entre nós, mas que de alguma maneira fizeram pela concretização de um sonho, que cresceram vendo cada tijolo ser colocado e cada missa sendo celebrada, que viram o começo e, pelas graças de Deus, estão vendo a conclusão de um trabalho feito com fé, amor e dedicação. A capela não existiria não fosse a participação, a insistência e a vontade de cada um que aqui esteve e, claro, do grande amor de Deus por nós. A última missa no salão foi celebrada pelo Padre Rodrigo Ajovete, que significou o término de um ciclo, assim dando início a uma nova história. Já na atual capela, mesmo antes de ser finalizada, Padre Jailton realizou a primeira missa das muitas que ainda serão celebradas neste Templo de Deus. Hoje a capela, enfim, está concluída e pode ser abençoada e consagrada para dar continuidade na disseminação do amor de Cristo. O que foi conquistado
é o resultado de anos de determinação, de fé e da prova do amor de Deus por todos nós, pois a obra dele é infinita. Agradecemos por este sonho realizado e oremos pela esperança de sermos cada vez mais cristãos e seguirmos os caminhos a que Deus nos proporcionou. Fica o agradecimento a todos que ajudaram desde o começo e também aos que colaboraram nos retoques finais, como as janelas e os bancos da capela, que foi da inteira doação da comunidade. Agradecemos cada ajuda, mesmo que pequena, de todos aqueles que estiveram presentes em todos esses anos. Então, irmãos, louvemos este dia em que concretizamos a construção do nosso templo de Deus, a Capela Santa Rita de Cássia, onde a fé e o amor em Cristo nos manterá unidos por muitos e muitos anos. Construir o reino de Deus antes de construir o templo de Deus.